Fala galerinha, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né? E qual será o assunto de hoje, galerinha? Hoje nós vamos falar deste assunto aqui, semântica, né? Vocês já estão com a apostila de vocês aí, né? Então nós vamos ver o que é a semântica, né? Bom, galera, eu coloquei aqui, né? Eu trouxe um slide aqui onde eu trago esse conceito de semântica, né? Aí vem a pergunta, o que é semântica? Semântica é o ramo da linguística que estuda o significado das palavras, né, frases e textos de uma língua. E a semântica ela pode estar dividida em semântica descritiva ou sincrônica, que estuda o sentido atual das palavras, e a semântica histórica ou diacrônica, que estuda as mudanças que as palavras sofreram no tempo e no espaço. Além disso, a semântica descritiva, ela também vai estudar o significado das palavras e também as figuras de linguagem. Então, galera, eu posso dizer para vocês que semântica, né, é o ramo da linguística que estuda o significado ou o sentido dos vocábulos, ou seja, das palavras presentes na língua portuguesa. Conhecer a semântica, galera, é importantíssimo, né? Para que nós possamos entender o emprego correto das palavras no discurso, tá? E como eu coloquei aí, né? A semântica ela é dividida em semântica descritiva, né? Ou sincrônica, que vai estudar o significado das palavras em um tempo atual, tá? E a semântica histórica ou diacrônica, né? O que vem ser essa semântica histórica ou diacrônica? Ela vai estudar o significado das palavras em um espaço de tempo determinado, correto? E como eu coloquei aqui também, né? A semântica descritiva, essa primeira aqui, ela vai estudar o significado das palavras e também as figuras de linguagem, que eu acho que vocês já entraram em contato com essas figuras lá no ensino fundamental, quando a gente falou de metáfora, metonímia, catacrese, hipérbole, hipérbato, que mais? São tantas figuras de linguagem, né? Antonomásia, assonância, aliteração, então são muitas figuras. Então quem se encarrega do estudo das figuras de linguagem é justamente a semântica descritiva ou sincrônica, correto? Então vamos em frente. Bem, o estudo do significado das palavras pode ser dividido em Então, quando a gente fala em semântica, o que é que nós vamos estudar basicamente dentro da semântica, galera? Nós vamos abordar que aspectos, né? A sinonímia, a antonímia, a homonímia, paronímia, polissemia, a hiperonímia e a hiponímia, tá? Além disso, galera, a semântica também estuda a denotação e a conotação, né? Ou seja, a denotação, a palavra no seu sentido real, próprio, usual, literal, e a conotação, que é o sentido figurado, o sentido poético, literário, tá? Mas isso aqui nós vamos ver depois, denotação e conotação, né? O que vai nos interessar no momento são esses aspectos aqui, né? Nós vamos falar o que é uma palavra sinônima, uma palavra antônima, uma palavra homônima, parônima, uma palavra polissêmica, tá? Além de falarmos de hiperonímia e hiponímia, mas vamos por partes, né, galerinha? Vocês podem acompanhar tudo isso aí na apostila de vocês, tá ok? Então vamos falar de sinonímia, né? O que é a sinonímia, galera? Eu coloquei aqui um conceito, né? É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados parecidos ou semelhantes, ou seja, são os sinônimos. Então, o que vem a ser sinonímia, galera? É a relação entre duas ou mais palavras que apresentam significados parecidos, né? Significados semelhantes, como nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Olha, rogou ao divino Pai eterno com fé. Eu posso usar uma outra palavra com um sentido semelhante, com um significado parecido. Em vez de usar rogou, né, eu posso utilizar suplicou. Então, rogou e suplicou são palavras sinônimas, porque elas apresentam que um significado parecido, semelhante. Naquele dia ele agiu como um louco. Aí eu procurei um sinônimo para louco
E eu achei aqui insano, né? Naquele dia ele agiu como um insano. Então, louco e insano são palavras sinônimas. Não chegamos a conversar, pois ele é bem tímido, tá? Então, aqui, não chegamos a conversar, pois ele é bem acanhado. Então, tímido e acanhado são palavras sinônimas. Vamos celebrar o seu aniversário no próximo sábado. Vamos comemorar o seu aniversário. Então, celebrar e comemorar são um par de palavras sinônimas. Foi feito um levantamento minucioso das espécies em extinção. Foi feito um levantamento detalhado das espécies em extinção. Então, minucioso e detalhado são palavras sinônimas. Então, não é um assunto difícil, né, galera? Então, sinônimo, até porque vocês já se depararam com esse assunto lá em séries anteriores. Então, sinonímia ou sinônimos são palavras, né, que apresentam essa semelhança, né? São palavras parecidas. Tá ok, galerinha? A importância do uso dos sinônimos. Por que que eu tenho que usar, gente, os sinônimos? Aí eu coloquei aqui, né? O uso das palavras sinônimas é fundamental na diversificação vocabular, ou seja, para você diversificar o seu vocabulário, para você conhecer novas palavras, né? Outra coisa, o uso reduzido ou nulo de repetições. Então, isso é muito importante na hora de você produzir um texto, para você não estar repetindo as palavras, né? Então, se você conhece, você tem um vocabulário bacana, um vocabulário amplo, então você pode se utilizar de palavras sinônimas, tá ok? Então, isso aí reduz, né? O uso dos sinônimos, ele vai reduzir as repetições, né? Enriquece o texto, né? Atuando como um recurso estilístico, né? O uso dos sinônimos também na retomada de elementos já mencionados no texto, né? Então, por exemplo, você tem um texto ali, né? E quer mencionar algo, né? Que você quer retomar algo que já foi mencionado no texto. Então, você pode lançar mão de um sinônimo, né? Na adequação do discurso ao contexto conversacional, né? Na adequação do discurso às suas intenções comunicativas, tá? Então, tudo isso aqui, gente, são recursos que você pode utilizar, né? Usando os sinônimos, tá? Então, vamos em frente aqui. Vamos falar de antonímia, né? Bem, o que vem ser antonímia, galera? Eu coloquei assim: antonímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados diferentes, contrários, são os chamados antônimos. Então, antonímia nada mais é, né, daquela relação estabelecida entre palavras de sentidos opostos, né, de palavras de sentidos contrários. Então, essas palavras que exprimem ideias contrárias é o que nós chamamos de palavras antônimas, tá, galerinha? Então, vamos a alguns exemplos aqui nessas frases que eu trouxe para vocês. Você não imagina como meu dia foi bom. Então, aqui eu usei uma palavra oposta a bom na outra frase, né? Você não imagina como meu dia foi mal, tá ok? Então, bom é o antônimo de mal, mal com U, tá, galera? Não esqueça que eu tenho mal com L, né? Onde o oposto de mal com L é bem. Ah, então, se você tiver na dúvida numa frase, se você usa o mal com U ou mal com L, é só você fazer essa troca. Se deu para usar o bom, então eu já sei que eu vou utilizar o mal com U. Se deu para substituir por bem, eu já sei que é o mal com L. Então, mal com U é o oposto de bom. Nossa escola tem cada vez mais estudantes estrangeiros. Oposto de mais, menos. Nossa escola tem cada vez menos estudantes estrangeiros. Estou precisando de mais calma na minha vida, né? Uma palavra antônima de calma, agitação, né? Estou precisando de mais agitação na minha vida. Meu time acabou de perder o jogo, meu time acabou de ganhar. Então, essas palavras que têm sentido oposto, sentido contrário, é o que eu chamo de palavras antônimas ou antonímia, tá, galerinha? Então, vamos
ver se eu ainda tenho mais alguns exemplos aqui. Tenho, né? Olha o que eu tenho aqui. Há vocábulos que passam a ser antônimos de outros pelo acréscimo de um prefixo. Então eu posso formar o antônimo, galera, acrescentando alguns prefixos, como aqui eu usei o prefixo in, o prefixo des e o prefixo a. Então eu tenho a palavra feliz, eu formei o antônimo infeliz pelo acréscimo do prefixo in. Certo, o antônimo incerto, onde eu acrescentei o prefixo in também. Contente, o antônimo descontente, acrescentei o prefixo des. Motivado, eu acrescentei o prefixo des e formei uma nova palavra, né? Desmotivado. Moral, amoral. Então, palavras opostas. Moral, amoral. Então, para formar o amoral, eu acrescentei o prefixo a. Típico, atípico. Né? Acrescentei novamente aqui o prefixo a. Leal, desleal, né? Então você tem aqui o prefixo des. Ativo, inativo, né? Então eu formei a palavra aqui, né, o antônimo, acrescentando o prefixo in. Normal, anormal, ok? Então eu posso formar palavras antônimas acrescentando um prefixo. Né? Na apostila de vocês há outros exemplos, correto, galerinha? Vamos falar de paronímia, tá? A paronímia é um tipo de alteração semântica que ocorre quando há palavras parecidas em sua estrutura fonológica. Como assim, parecidas em sua estrutura fonológica? Né? Ou seja, né, eles são parecidos, a sua pronúncia, né, e a sua escrita, elas são parecidas, mas diferem quanto ao significado, né, galera? Então, em outras palavras, o que eu posso dizer para vocês, o que é uma palavra parônima, né? São palavras escritas e pronunciadas de forma parecida, tá? Elas são escritas, são grafadas e pronunciadas de forma parecida, mas o significado é totalmente diferente, tá ok? Então, muitos erros linguísticos são cometidos em virtude do desconhecimento desse fenômeno, né? Esses que podem inclusive afetar a compreensão textual. Então, vamos ver alguns pares de palavras parônimas aqui, tá? Absolver e absorver. Percebam que elas são bem parecidas, né? Na pronúncia e na escrita. Às vezes é só uma letra que muda, tá? Por isso que eu chamo de parônimas. Parecidas na escrita e na pronúncia, mas diferentes no significado. O que seria absolver? Inocentar, né? Perdoar. Absorver, sorver, incorporar. Então vamos ao exemplo aqui de frase com absolver, né? O juiz absolveu o réu, ou seja, inocentou, perdoou o réu, tá? O pano absorveu toda a água derramada sobre a mesa. Então, aqui absorver, sorver, incorporar, correto? Cavaleiro e cavalheiro, tá, galera? Então, aqui eu tenho outro par de palavras parônimas, né? Parecidas na pronúncia e na escrita, mas diferentes no significado. O que vem a ser cavaleiro, né? Jockey, aquele que monta em cavalos. Cavalheiro é o homem gentil, cortês, polido, tá? Comprimento e cumprimento, olha, bem parecidas, né? E às vezes o uso dessas palavras, elas causam também um conflito, né? Se você não souber o significado, né? Não souber usá-las dentro de um texto. Comprimento é a mesma coisa que medida, que extensão, né? A sala media 3 metros de comprimento, extensão. O cumprimento, gente, é a saudação, tá? Execução de algo, tá? Meus cumprimentos pela aprovação no concurso, tá? Ele cumpriu a sua obrigação, tá? Então aí é o, tá ok? Outro par de parônimas que às vezes causa conflito também, né? Descrição e descrição, né? Mudou apenas uma letra, gente, né?
Então, são parecidas na pronúncia e na escrita. O que vem a ser descrição? Descrição, mesma coisa que definição, explicação aprofundada, né? O aluno fez a descrição do assunto para o colega. Discrição é a sua reserva nos atos e atitudes, modéstia, comedimento, tá? Meu amigo agiu com bastante discrição, vem de discreto, correto? Eminente e iminente. Eminente pode significar algo elevado, proeminente, distinto, ilustre, nobre, né? Santos Dumont foi um brasileiro eminente, ou seja, um brasileiro ilustre, um brasileiro distinto, tá? A cabana ficava na eminência da montanha, ou seja, no lugar mais elevado, tá ok, galera? E iminente é algo prestes a acontecer, né? Algo imediato, algo próximo, né? O assalto ao banco era iminente, ou seja, estava prestes a acontecer. Outro par de parônimos, ratificar e retificar. Parecidas na pronúncia e na escrita, mas com sentidos diferentes. O que vem a ser ratificar? Confirmar, aprovar. E retificar é corrigir, consertar, alinhar, tá? Então, uma frase com ratificar. A professora ratificou a nota do aluno, ou seja, ela confirmou, a nota era aquela mesmo, né? Então, ela confirmou, aprovou a nota do aluno, tá? A professora retificou a nota do aluno, ou seja, quando eu uso retificar, quer dizer que eu estou corrigindo, eu estou alinhando, eu estou consertando, correto, galera? Então aqui, ó, né, eu tenho os exemplos que eu coloquei aqui do lado, né, olha, do absolver, né, o juiz absolveu o réu, o pano irá absorver todo o líquido que foi derramado, aquele cavaleiro monta muito bem. Quando eu falo cavaleiro, eu me refiro a quem monta a cavalo, portou-se como um perfeito cavalheiro, né, como um homem cortês. A sala tinha 5 metros de comprimento, receba meus cumprimentos pela aprovação. A professora fez a descrição do trabalho, né? Ele agiu com bastante discrição durante o evento. Era um eminente orador. Quando eu falo eminente, né? Um distinto, né? Um ilustre orador. A catástrofe era iminente, estava para acontecer. Ratificar e retificar, né? Você precisa ratificar sua presença na palestra, né? Ou seja, você precisa confirmar. A professora retificou aquela questão da prova, ela corrigiu, ela consertou aquela questão da prova. Então aqui eu tenho alguns exemplos de palavras parônimas, né? Mais alguns aqui, ó. Docente e discente, né? Quando eu falo docente, relativo ao professor. Quando eu falo discente, relativo ao aluno. A professora Conceição pertence ao corpo docente da escola, ou seja, ela é professora da escola. Como aluno, você pertence ao corpo discente, né? Então, quando eu me refiro a discente, se refere a aluno. Outro par de palavras parônimas, né, que às vezes as pessoas se confundem: tráfego e tráfico. O tráfego, galera, é o trânsito, né? Quando eu falo em tráfego, eu estou falando de trânsito. Quando eu falo de tráfico, é o comércio ilegal. Então eu trouxe como exemplos aqui: o tráfego naquela área é bem complicado, ou seja, o trânsito naquela área é bem complicado. O tráfico de entorpecentes deve ser combatido, né? Ou seja, o comércio ilegal de entorpecentes deve ser combatido. Imergir e emergir. Imergir é a mesma coisa que mergulhar. E emergir é vir à tona, boiar. O nadador imergiu na piscina, ou seja, ele mergulhou na piscina. O corpo emergiu durante a tarde, ou seja, boiou, veio à tona durante a tarde. Delatar e dilatar. Delatar é a mesma coisa que denunciar. Não vá delatar seu companheiro, ou seja, não vá denunciar. E dilatar é a mesma coisa que alargar, né? Estender. O pino vai dilatar com o calor. Infringir e infligir.
tá? Outro par de palavras parônimas aqui. O que seria infringir, transgredir, desobedecer, desrespeitar? Você infringiu as leis de trânsito, ou seja, você desobedeceu, você desrespeitou as leis de trânsito. E infligir é a mesma coisa que penalizar, impor. Então, olha a frase: como você infringiu as leis de trânsito, o guarda lhe infligiu a multa. Ou seja, como você desobedeceu as leis de trânsito, o guarda, né, lhe penalizou com uma multa, né, lhe impôs uma multa. Então, muito cuidado com essas duas palavras aqui, né, parecidas na pronúncia e na escrita, mas com significados totalmente diferentes. Correto, galerinha? Vamos falar agora da homonímia, palavras homônimas, né? A homonímia caracteriza duas palavras que possuem a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas com significação distinta, ou ainda palavras que apresentam pequenas diferenças, né, mas que podem causar muitas dúvidas no momento da escrita. Então, o que eu posso dizer para vocês que é homonímia? Homonímia são palavras que possuem a mesma grafia ou a mesma pronúncia, né, mas com significados bastante distintos entre si, tá? E a homonímia ainda traz uma divisão. Eu tenho três tipos de homônimos, né? As palavras homônimas homógrafas, tá? Que eu também chamo de homônimos imperfeitos. O que são os homônimos homógrafos ou imperfeitos? Eles são iguais na escrita, por isso que é grafo, né? Grafia vem de quê? De escrita. Então, homônimos homógrafos são iguais na escrita, mas você pronuncia diferente, né? E o significado também é diferente. Os homônimos homófonos, né? O que são os homônimos homófonos? Eles são iguais na pronúncia, mas diferentes na escrita, ou seja, na grafia, e diferentes também no significado. E finalmente os homônimos perfeitos, né? O que são os homônimos perfeitos? São palavras iguais na pronúncia e na escrita, mas o significado também é diferente, tá? Então perceberam que todas, né, gente, o significado ele é diferente, né? Mas alguns apresentam semelhança na escrita, que são os homógrafos, alguns apresentam semelhanças na pronúncia, que são os homófonos, e aqueles que têm a semelhança, né, parecido na pronúncia e na escrita, né, mas com significados diferentes. Correto? Então vamos ver o primeiro deles, que são os homônimos homógrafos, que eu chamo de homônimos imperfeitos. Tá? O que são os homônimos homógrafos? São palavras que apresentam a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, tá ok? Mas com pronúncia e significados diferentes. Aí vamos supor que apareceu essas duas palavras aqui. Aí você vai ficar assim na dúvida, mas aí como é que eu vou saber, né, usar um e usar o outro? Tá? Você só vai saber quando você tiver uma frase, eles estiverem incorporados dentro de uma frase, né? Soltos assim fica difícil, né? Então você só vai saber quando eles estiverem inseridos dentro de uma frase, como o exemplo que eu trouxe aí, tá? Olha, a pronúncia, galera, é diferente, a escrita é a mesma, não muda, igualzinho, né? Mas a pronúncia é diferente, o significado também é diferente. Um tem a pronúncia mais aberta, né? O outro mais fechado, um som mais aberto, outro mais fechado, um mais agudo, outro mais grave. Então, olha aqui. O governo do estado de Minas Gerais nomeou os candidatos aprovados no concurso. Eu governo minha própria vida. Perceberam que a pronúncia é diferente, ó? O governo, no caso aqui governo é substantivo, e aqui governo é uma flexão do verbo governar. Eu governo, tu governas, ele governa, nós governamos, né? Então, a escrita é a mesma, mas a pronúncia é diferente e o significado também. A mulher ficou séria após ouvir a conversa dos colegas. Então, esse séria aqui é um adjetivo, né? A conversa seria para debater as mudanças no departamento. Então, olha só, né? Tá? A escrita é a mesma,
tá? Mas a pronúncia é diferente, tá? Assim como o significado. Então, nesse primeiro exemplo aqui seria um adjetivo e seria aqui uma flexão do verbo ser. Eu acordo cedo todo dia. Não chegamos a um acordo. Então, olha só, acordo e acordo. Perceberam, né? A pronúncia é diferente, tá? Aqui, eu acordo é do verbo acordar, né? Flexão do verbo acordar. E aqui, acordo, né? Seria um substantivo que tem o mesmo significado que entendimento. Não chegamos a um acordo, não chegamos a um entendimento. Então, os homônimos homógrafos são esses, galera, tá? Que tem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente, assim como o significado. Não sei o motivo, mas ele não come com colher, ó, colher. Com a escassez da chuva, vamos colher bem menos. Então, aqui, colher é o substantivo, que é a mesma coisa que talher. E aqui, colher, que é uma flexão do verbo colher. Tá ok, galera? Eu jogo vôlei com as minhas colegas todo sábado. O jogo de futebol foi suspenso devido aos problemas do país. Então, aqui, ó, jogo, do verbo jogar, né? Flexão do verbo jogar. E jogo aqui é o substantivo, competição, tá? Então, palavras homógrafas, homônimos homógrafos. Mais alguns exemplos aqui, ó. Com o pelo, né? Eu tenho 3 situações diferentes aqui, ó. O pelo do cachorro caiu todinho. Não pelo galinha porque tenho medo de colocar na água quente. Eles entraram pelo cano. Perceberam que a escrita é a mesma? Tá ok? Mas a pronúncia é diferente, tá? E o significado também. O pelo do cachorro caiu. Esse pelo aqui, gente, é substantivo. Não pelo galinha. Esse pelo do verbo pelar. Eles entraram pelo cano. Aqui eu tenho uma preposição, né? Formada pela contração do pé mais o o. Per mais o formou pelo. Tá ok? Se vocês observaram aqui, né? A pronúncia do pelo substantivo e do pelo preposição é a mesma, né? Pelo do cachorro, pelo, né? Mas o significado é diferente. E aqui é pelo, do verbo pelar. Eu apelo para que você não vá brigar com eles. O apelo da população não foi ouvido pelos políticos. Então, olha aqui, neste primeiro exemplo, eu apelo, eu tenho uma flexão do verbo apelar. Aqui, apelo é um pedido de ajuda, ou seja, um substantivo. O almoço de domingo estava delicioso. Hoje eu almoço com você. Então, neste primeiro exemplo aqui, né? Almoço, substantivo. Mesma coisa que refeição. Almoço do verbo almoçar. Ok, galerinha? Então, aqui nesses exemplos eu tenho pares de palavras homônimas imperfeitas, tá? Ou homônimas homógrafas. Mesma escrita, mas pronúncia e significados diferentes. Vamos em frente. Vamos falar dos homônimos homófonos. O que são os homônimos homófonos? São aqueles iguais na pronúncia. Já se diferiu aqui dos homógrafos, né? Os homófonos são iguais na pronúncia. Você pronuncia do mesmo jeito, não muda nada. Mas a escrita é diferente e o significado também. Vamos aos exemplos, olha. O concerto da Orquestra Filarmônica teve início às 20 horas. O mecânico foi responsável pelo conserto do carro. Perceberam que a pronúncia é a mesma, galera? Concerto e concerto, tá? Mas olha como a escrita é diferente. Esse concerto é com C e esse concerto é com R. E o significado também é diferente. Quando eu falo concerto da Orquestra Filarmônica, esse concerto aqui é o substantivo, né? No caso, uma composição sinfônica, né? Tem o mesmo significado que composição sinfônica. Aqui, o mecânico foi responsável pelo conserto do carro. Aqui é uma derivação, uma flexão do verbo consertar, tá?
A viagem dos estudantes para a Inglaterra foi remarcada para o final do mês. É provável que os estudantes viajem para a Inglaterra no final do mês. Então, olha como a pronúncia é a mesma, viagem e viagem, só que a escrita é diferente. Um se escreve com G e o outro com J. Esse viagem com G é o substantivo e o com J é a flexão do verbo viajar. Então, pronúncias iguais, viagem, viagem. Escrita diferente, um com G, outro com J, e significados também diferentes. O jovem cerrou a árvore que estava na calçada. Não queria fazer barulho, por isso cerrou a porta com cuidado. Então, o que é que eu tenho aqui, galera? Olha, cerrou e cerrou, né? Mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Cerrou com S e cerrou com C. Significados diferentes. Esse cerrou com S vem do verbo cerrar. E esse cerrou com C é a mesma coisa que fechou, né? Está passando um vento pela porta. Cerre-a, por favor. Tá? Então eu estou pedindo para você fechar a porta. Não vai meter o serrote na porta, por favor. Nesse sentido, cerrar é fechar. Podemos notar que ele teve bom senso para conduzir o complicado caso. O censo apontou queda significativa da renda familiar no país. Então, censo e censo, mesma pronúncia. Escrita diferente. Censo com S significa juízo. Censo com C, contagem. É a mesma coisa que recenseamento. Ok, galerinha? Outros exemplos aqui, né, de homônimos homófonos. Cessão. O contrato de cessão de direitos autorais foi assinado ontem. As crianças sempre correm para a seção de doces no supermercado. Os professores organizaram uma sessão de cinema para os alunos. Pronúncia é a mesma. Sessão, sessão, sessão. Escritas diferentes. Sessão com C significa ato de ceder. Né? A empresa fez a cessão, né, de cestas básicas para a população, ou seja, a doação, tá? As crianças sempre correm para a sessão de doces. Sessão com cedilha aqui, né? Às vezes se escreve com C e cedilha, secção, né? O que significa sessão com cedilha? Setor, parte, departamento, tá ok? Divisão, né? Os professores organizaram uma sessão. Esse sessão com dois S aqui, S no início, né, e com dois S, é o espaço de tempo, né, o tempo de duração de uma assembleia, de uma reunião, ok? Então, cuidado ao usar essas palavras aqui, né? Sessão com C e dois S, sessão com S e cedilha e sessão com S e dois S. Ok, galera? A palavra estômago tem acento circunflexo. No ônibus cedi meu assento ao senhor idoso. Olha, percebam aqui que a pronúncia é a mesma, acento, acento. Mas a escrita é diferente. Acento com C, que significa sinal gráfico. Tá? A palavra estômago está aqui, né? O acento circunflexo sobre o O. Tá? E o acento com dois S é a cadeira, o lugar, né? Aço e aço. Essa barra de aço é muito resistente. Quando aço, quase aço com tanto calor. Então, aço com cedilha é a liga de ferro. Tá? Então, se escreve com cedilha. Aço com dois S vem do verbo assar, mas a pronúncia é a mesma, né? Significados diferentes. O assassino passará o resto de sua vida naquela cela. Colocou a sela no cavalo e saiu cavalgando. Cela e cela. Cela com C é o pequeno compartimento, o cubículo, né? Aquele quarto pequeno. Tá? O meliante encontrava-se preso em sua cela. E aí este cela é com C. Tá? Aqui cela com S é o arreio, né? Tá? O assento acolchoado colocado sobre o cavalo. Minha avó cozeu minha saia ontem. A mãe cozeu as batatas para o jantar. Tá? Então, cozeu com S e cozeu
com Z. Cozeu com S, gente, vem de costurar, tá? Então, por favor, não fique espantado quando você ouviu a frase: minha mãe cozeu minha saia ontem. Ela não cozinhou, pelo amor de Deus, ela costurou a saia, tá? Então, esse cozeu é com S. Quando eu falo em cozeu com Z, é cozinhar, como é o caso da frase aqui: a mãe cozeu as batatas, né? Cozinhou as batatas para o jantar. Tá? Então aqui eu tenho exemplo de homônimos homófonos. Fono vem de som, né? Então, mesma pronúncia, tá? Mas a escrita é diferente e o significado também é diferente. E por fim nós vamos ver os homônimos perfeitos. O que são os homônimos perfeitos? São aqueles iguais na escrita e na pronúncia. Não muda nada, gente. A escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma, mas o significado é diferente, tá? Então vamos ver os exemplos aqui. Então, como eu falei, né? Para você saber se trata de um advérbio, se trata de um verbo, substantivo, essas palavras não podem estar soltas, né? Elas têm que estar inseridas dentro de uma frase. Olha o exemplo aqui. Ainda é cedo, espere um pouco mais. Eu cedo meus bens às obras assistenciais. Olha, cedo e cedo. Mesma pronúncia, mesma escrita, mas significados diferentes. Este cedo aqui é o advérbio, né? O advérbio de tempo. Ainda é cedo, tá? Vamos esperar mais um pouco. Então, cedo, advérbio. Este cedo aqui é do verbo ceder. Eu cedo, tu cedes, ele cede, nós cedemos, né? Eu cedo meus bens, tá? Ou seja, eu dou meus bens, tá? A obras assistenciais. Viajaremos para a praia no início do verão. Os namorados verão juntos o pôr do sol. Então aqui, verão e verão, eu digo que são palavras homônimas perfeitas. Mesma pronúncia, mesma escrita, mas sentidos diferentes. Esse verão aqui é o substantivo. E aqui, verão é uma flexão, uma variação, uma derivação do verbo ver. Os namorados verão, tá? Juntos o pôr do sol. O funcionário foi ao banco pagar contas para o chefe. As crianças sentaram-se no banco da praça. Então, este banco aqui, galera, eu estou me referindo à instituição financeira. E este banco aqui é o assento. Então, palavras homônimas perfeitas. Mesma pronúncia, mesma escrita, com significados diferentes. E o são aqui, galera, olha, né? São e são. São Francisco de Assis é o santo protetor dos animais. Marcos é um homem são, quase não adoece. As classes gramaticais são importantes no estudo da língua portuguesa. Então, tenho 3 situações diferentes aqui, né, gente? A palavra se escreve da mesma forma, se pronuncia da mesma forma, mas o sentido é o mesmo? Não. O que seria este primeiro exemplo aqui? São Francisco de Assis. Este são, tá? É uma redução de santo. Tá ok? Este outro aqui, tá? No caso, este são aqui seria um substantivo, né? Este outro exemplo aqui, Marcos é um homem são. Este são seria o que? Um adjetivo, tá? Quando eu digo assim, que Marcos é um homem são, eu quero dizer que ele é um homem saudável. Tem o mesmo significado de saudável, tá ok? E este outro são aqui é uma flexão do verbo ser. Então eu digo que são aqui são homônimos perfeitos, porque se escreve da mesma maneira, se pronuncia da mesma maneira, mas o significado é diferente. Outros exemplos, né? O rio Amazonas é o mais caudaloso do mundo. Não rio de piada sem graça. Olha aqui, gente, rio e rio. Não rio, aí estranho, né? Não rio, né? Mas vamos lá. Ó, rio e rio. Esse rio aqui, gente, é o substantivo, tá? Este rio aqui, flexão do verbo rir, na primeira pessoa. Eu rio, tá? Se fosse a terceira pessoa, era o, né? Riu, ele riu, ela riu, com o. Aqui é rio, primeira pessoa, né? Do singular. Eu rio, tá? O eu não rio, tá ok? Então aqui são homônimos
perfeitos, porque a pronúncia é a mesma, a pronúncia é a mesma, a escrita é a mesma, mas o significado é diferente. Somem essas equações. Eles somem quando mais precisamos deles. Mesma escrita, mesma pronúncia, mas sentidos diferentes. Este somem aqui, todos os dois são verbos, tá? Mas este primeiro exemplo aqui é o verbo somar. Somem essas equações. Esse aqui é do verbo sumir. Eles somem, eles desaparecem, né? Quando mais precisamos deles. Tá ok, galerinha? Pata. Ele sempre observa a pata na lagoa. O cachorro está com a pata machucada, tá? Então, pata e pata, todos os dois são substantivos, tá ok? Mesma escrita, mesma pronúncia, sentidos diferentes. Aqui esse pata se refere à ave, né? Este outro pata aqui ao pé machucado. Você sabe o caminho para a casa de Pedro? Eu caminho na praia todos os dias durante 1 hora. Então, caminho aqui são homônimos perfeitos, tá? Um é substantivo, né? Tem o mesmo sentido de itinerário, né? Você sabe o itinerário para a casa de Pedro, o caminho, né? E esse outro aqui é do verbo caminhar. Eu caminho. O leve, né? Eu posso levar essa embalagem sozinha porque é leve, né? Você quer que alguém leve este material para a garagem? Então aqui eu tenho um par também de homônimos perfeitos. Só que este leve aqui é o adjetivo, né? Que significa pouco peso, né? Ou seja, algo que não é pesado, né? Embalagem, eu posso levar a embalagem sozinha porque é leve, tá? Então aqui adjetivo. E esse outro aqui, exemplo, né? Este leve é do verbo levar. Você quer que alguém leve, tá ok? Mas são homônimos perfeitos porque tem a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas significados diferentes. Os alpinistas estão escalando um morro. Eu morro de medo de altura. Morro e morro. Um significando monte e o outro do verbo morrer. Tá ok, galera? Então aqui eu tenho exemplos de homônimos perfeitos. Correto, galerinha? Então, nós terminamos hoje por aqui a nossa aula e na próxima nós continuaremos com a explanação deste assunto.